vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões arrombam as paredes e roubam. Entesourai para vós tesouros do céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e onde os ladrões não arrombam as paredes nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for são, o teu corpo será luz. Mas se teu olho é malicioso, todo o teu corpo estará nas trevas. Se, pois, a luz que está em ti é trevas, quão tenebrosas são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou afeiçoar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis nem com a vossa vida, nem acerca do que haveis de comer, com o vosso corpo acerca do que haveis de vestir. Porventura não vale mais vida que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, não sereiam nem cifram, nem fazem provisões dos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que elas? Qual de vós, por mais que se afadigue, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com o que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Digo-vos, todavia, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim uma erva do campo, como hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, pois, dizendo: que comeremos, que beberemos, o que vestiremos? Os gentios é que se preocupam com estas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas como acréscimo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua preocupação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, povo santo. Eu quero começar a me desculpar para algo que vocês já devem ter costume, que é o trânsito, né? E sobretudo a questão da chuva. Mas confesso a vocês que saí de casa 10:07. E agora que cheguei, infelizmente, me perdoe e já agradecendo a paciência da espera. Bem, quando foi me pedido para falar um pouquinho para vocês sobre o matrimônio e as finanças do matrimônio, de fato, eu logo meditei em um dos aspectos que infelizmente provocam muitas separações, que é o dinheiro. Mas o dinheiro, ele é envolvido não só na família, não só no matrimônio, até aqueles que já estão solteiros, ou aqueles que até se separaram, também eles passam por uma crise como lidar com o dinheiro, se a gente pode dizer assim. Porque nós não somos preparados para isso. Infelizmente não é culpa deles, que são os santos, mas nossos pais não pensaram nisso. Nossos pais pensaram em dar a nós caráter. Então por isso não roubo, não é seu, devolve. E quem de nós voltou da escola, às vezes até com um presentinho, e a mamãe já olha para isso aqui, onde é que você pegou? Né? Vai logo em cima, como se a gente tivesse tirado de alguém. Então os nossos pais, eles se preocuparam muito com a formação do caráter e da justiça, mas não como lidar com o dinheiro, como administrar o dinheiro. E isso a gente vai aprender no dia a dia. Quando a gente chega
mas uma experiência muito individual. Talvez aí esteja o problema da finança no matrimônio, o individualismo, porque eu aprendi a mexer com o dinheiro assim. Então eu queria começar com vocês dando uma noção do que Jesus fala do dinheiro. Acabamos de ouvir esse trecho, onde Jesus nos corrige no Sermão da Montanha, nesses 3 capítulos que resumem todo o Novo Testamento, capítulo 5 e 7 de São Mateus. E ele vai dizer claramente o que é que ele pensa do dinheiro. Primeiro, a confiança em Deus, a providência divina. E essa confiança em Deus e essa providência divina, Jesus manifesta para nós, nos dando 2 exemplos: os lírios do campo e os pássaros do céu. Jesus quer dizer para a gente, cruze os braços e não trabalhe? De forma alguma. Mais tarde, inclusive, Paulo vai dizer, quem não trabalha também não deve comer. Então corrige aqueles que achavam que então vamos viver da providência, vamos cruzar os braços e esperar que Deus vai prover para nós o que nós necessitamos. Não é bem assim. Se o próprio Deus desde o início diz, trabalhai, crescei, multiplicai-vos, dominai a terra, e do trabalho da terra você vai tirar o seu sustento. Ora, se o próprio Pai do céu já prevê para nós que nós temos que ter um esforço para o nosso próprio sustento, então é errado também aqueles que caem no marasmo, vamos dizer, numa preguiça, num comodismo, esperando que tudo caia do céu. Não. O trabalho vai nos dar o nosso sustento. E a providência divina vai cobrir aquilo que até mesmo sugerir faltar em nosso trabalho. Alguns outros aspectos dentro da Sagrada Escritura, quando Deus mesmo trabalha a questão do dinheiro. Jesus vai ter um encontro com um adolescente, com um jovem. E impressionante que aquele jovem tinha um coração de ouro. Jesus primeiro coloca os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Quais são, Senhor? Para saber se tinha algum novo. Porque todo profeta trazia uma palavra. E depois que ele diz todos os mandamentos, o jovem diz com orgulho, isso eu faço desde a minha meninice. Eu cumpro os mandamentos. Olha que era um jovem como os filhos de vocês, santos. Sabe Deus, não é? E aquele jovem que vivia os mandamentos, escuta de Jesus, uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. Provavelmente, com certeza, seria o 13º apóstolo. Seria mais um seguidor de Jesus. Quem sabe Jesus já até pensando na substituição de Judas. Mas diz o Evangelho, aquele jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Jesus não condena o ter bens, Jesus condena o ser apegado. E por isso ele vai dizer, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Camelo não é o animal, viu gente? É uma corda grossa no meio judaico que se chama camelo. Então é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico apegado, ele vive para a sua riqueza, ele não vive para Deus. Aí começa o sentido do dinheiro na família. O dinheiro na família também tem que ser para Deus. A gente tem que viver na dimensão para com Deus, não para com o dinheiro. E ele vai terminar esse trecho que eu acabei de ler para vocês, do Sermão da Montanha. Não podeis amar a Deus e ao dinheiro. O grande problema é isso, é quando o apego faz com que se torne uma verdadeira idolatria. E o dinheiro se torna primeiro na nossa vida. Vocês vão rebater
numa sociedade, numa formação, numa cultura capitalista. Como vivenciamos, onde o Papa João Paulo II vai chamar até de um capitalismo selvagem. Vocês vão dizer, mas Dom, quem vive sem dinheiro? De fato, ninguém vive sem dinheiro. De fato, ninguém vive sem ter aquilo que o mundo mesmo propõe como moeda de troca, não é? Antes eram as trocas até mesmo de materiais, daquilo que se produzia. Depois, tornou-se o dinheiro um motivo fácil de troca pelos bens que cada um produz. O apego ao qual Jesus condena é o apego às riquezas a ponto de depender delas e de ficar escravo delas. Na vida da igreja nós vamos ter até reis e rainhas, como a santa dos nossos dias, Edviges, não é? Que celebramos agora no dia 16, domingo passado. A santa dos endividados era uma rainha que abriu mão de tudo, deu para os pobres, fez o que Jesus pediu no Evangelho para o jovem rico. Por isso que ela é a padroeira dos endividados e todo mundo corre atrás mais do milagre de Santa Edvige do que da própria Santa Edvige. Às vezes não sabe nem a vida da santa, mas atrás do milagre dela quer, porque todo mundo está aperreado para pagar as dívidas, não é? Enfim, este aspecto do jovem rico, este aspecto do não apegar-se ao dinheiro, Jesus ainda conclui com a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, que nós escutamos um domingo desses aí, onde Jesus coloca bem claro: você preferiu as riquezas da terra, você se satisfez com as riquezas da terra, e Lázaro só tinha miséria. Agora ele está na vida eterna e você no sofrimento eterno. E Jesus então completa com aquilo que a gente tem que ter em mente e no coração, porque às vezes a gente tem na mente como cristãos, como pastoral familiar, mas não tem no coração ainda. Jesus completa dizendo a todos nós que o dinheiro não traz a felicidade. E quem é apegado ao dinheiro vai ser infeliz. De tal forma que aquele que se fecha nas coisas do mundo terá como recompensa as coisas do mundo. E de que adianta você ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Diz Jesus. Aquele que se apega vai perder. Aquele que dá a sua vida vai ganhar. E igualmente para aquele homem que achava ter tudo, uma plantação que deu muito, Deus foi favorável com ele. O que eu vou fazer? Destruir os meus celeiros. Vou construir celeiros maiores, vou enchê-los e depois vou sentar e regalar-me e dizer: não preciso mais trabalhar. E Deus responde para ele: hipócrita, hoje mesmo eu vou pedir conta da tua alma. E o que você vai fazer com seus celeiros cheios? E nós completamos nos dias de hoje: caixão não tem gaveta, não é? Ninguém leva nada daqui. Viemos do nada e vamos voltar ao pó de onde viemos, da terra onde viemos. Uma vez iluminados por todos esses aspectos do Evangelho, que nos falam do dinheiro, que nos falam das riquezas, que nos falam como devemos lidar com as coisas deste mundo, vejamos dentro da família e como hoje os matrimônios são assoberbados, para não dizer provocados, com a questão do dinheiro, com a questão dos bens materiais. Certa feita, eu sempre conto este episódio porque me foi muito marcante. Eu fiz de propósito, porque queria ver o nível daqueles que estavam sendo preparados para o matrimônio. Eu fui chamado aqui no Recanto das Águas, onde a classe é A e B, para dar um curso de noivos. E tinha desde filho de senador, até filho de empresário, enfim, estavam lá 34 casais para fazer o curso de noivos. E eu comecei a brincar com eles. Você ama esse cabra? E você ama, não falei cabrita, senão ela se zangava. Você ama essa santa?
Amo, padre. Você quer casar com ela? Quero, padre. É impressionante quando eles vêm para o casamento, como vocês, vêm com uma vontade de casar. Ninguém vem casar para separar, não é verdade? Ninguém casa para dar errado. Ninguém casa para cair num buraco. Todos, quando vêm casar, vêm com uma alegria interna e manifestada também externamente, dizendo: esse é meu José, essa é minha Maria, e eu abri mão de todos por ela, de todos por ela, por ele. E assim se colocam de tal forma que ali está a vida deles. Por isso decidem casar. Mas impressionante, num casamento, num noivado, num namoro maduro, pronto para casar, e naquele curso de noivos, dos 34, 29 já tinham marcado separação total de bens. E eu chamei a atenção deles dizendo: como pode? Você vai dar para o outro a sua vida, o seu corpinho, os seus sentimentos, a sua família, porque quando a gente casa com a família, não é só carregar e agora é minha e vamos embora, não é? A gente sabe que casa com a família. Amanhã um adoece, eu tenho que estar lá, um morre, eu tenho que estar lá, um nasce, eu tenho que estar lá, um está devendo, vem me cutucar, eu tenho que estar lá também, não é? E é assim, a gente casa com a família. Como é que você dá tudo para a pessoa e não dá o bolso? Alguma coisa está errada, não é? Alguma coisa está errada. E assim criam-se casais individualistas, que não são casais. Em tudo eles podem ser um, até na intimidade. E não estou julgando o sentimento, e nem a verdade que está no coração de um amar o outro. Mas estou interrogando o porquê que quando é para o dinheiro, o meu é meu, o seu é seu. Por que que se cria esta mentalidade? Uma mentalidade que de um lado vai por aquilo que já construímos. Nesse sentido, a nossa formação é errada. A nossa formação nos dá o mérito por aquilo que nós fazemos, não é pelo que nós somos. Então uma pessoa pode ser justa e honesta, porque é pobre e é desprezada. E um pode ser rico e famoso, e é desonesto, e é elevado, e é colocado em primeiros patamares. Esta é a nossa cultura. A cultura ocidental é uma cultura farisaica, uma cultura de aparência, neste tocante do dinheiro. Tiago já falava isso em sua carta no tempo de Jesus. Se chega um com um anel bonito, você o acolhe, bem vestido. Mas se chega um pobre, você o despreza e manda até passar outra hora. Por que que nós tratamos assim os pobres? E por que que aqueles que têm a aparência de cultura e de riqueza, nós até fazemos uma vênia para eles? Isso tudo é cultural. E por isso que eu digo a vocês, ninguém aqui se culpe com a questão do dinheiro, porque é cultural. Mas nós podemos ter princípios onde podemos aprender a administrar aquilo mesmo que Deus nos deu. Então comecemos com esta consciência. Tudo o que temos, inclusive a nossa vida, foi Deus quem nos deu. Se é Deus quem nos deu, nós primeiro temos que agradecer a Ele. E uma vez recebido de Deus, não é mérito nosso, mesmo que o nosso esforço tenha sido grandioso, mas foi Deus que proporcionou eu estar onde estou hoje, e com a sua proteção, com o olhar os lírios do campo e os pássaros do céu, Ele veio cuidando de mim desde gerações. Quantos já nascem em berço de ouro, não é assim que a gente diz? Porque papai e mamãe labutaram muito e eu estou ganhando os frutos agora daquilo que meu pai e minha mãe me deixaram. E quantos que têm que aprender até mesmo a vender bolo para pagar a conta de luz no final do mês, a fazer uma vaquinha. E não pensem que eu estou falando de estrutural ou de sol nascente. Basta vocês passarem
nas quadras do plano piloto sábado e domingo, e vocês vão ver lá o povo descendo com suas churrasqueirinhas para fazer uns franguinhos e fazer um por fora, não é? Assim como o povo diz. Porque vem a necessidade. E vindo a necessidade, eu dou um jeito, de uma forma justa, ganhar um dinheirinho para cobrir as minhas despesas. Então, em princípio, quero deixar bem claro, o dinheiro não é mau nem é bom. Não. O uso dele é que vai dizer se a minha atitude é boa ou má. É que vai dizer se eu tenho prudência ou não, e se eu sei utilizar daquilo que Deus me colocou. Se os bens materiais são dons de Deus, os bens que não têm preço, que são sobretudo os filhos, também são dons de Deus. E nós temos que criá-los e ensiná-los também a como tratar tudo aquilo que é necessário para o nosso dia a dia. Nós prevenimos nossos filhos de companhias que não vão levar para frente, nós prevenimos nossos filhos de vícios que vão enterrá-los, nós prevenimos nossos filhos de atitudes que podem deixá-los na papuda, e não prevenimos nossos filhos, nem ensinamos nossos filhos a lidar com o dinheiro. Um casal, ele começa justamente com a consciência da unidade, porque o padre vai dizer, Deus aqui fez um, e vocês são um, e o que Deus uniu, o homem não separe. Esta unidade é uma unidade que se faz de corpos, pela intimidade sexual, é uma unidade que se faz de sentimento, é uma unidade que se faz até de formação dentro de casa. Uma das coisas mais belas que eu acho é quando os filhos vão atrás da mamãe, vai pedir para o seu pai, aí vão atrás do pai, vai pedir para a sua mãe, e os meninos ficam sem saber o que faz, não é? Porque eu mando para a mãe manda para o pai, eu mando para o pai, eu mando para a mãe. Enfim, para dizer, eu não tomo nenhuma atitude sem o que ela disser, e eu não tomo nenhuma atitude sem o que ele disser. São um até nisso, até em decidir alguma coisa para os filhos. Mas quando chega no bendito do dinheiro, aí já não somos um. Corre-se o risco de uma dependência por medo. E às vezes a gente chega até a ofender o outro e a dizer, eu conheço, se eu deixar na mão vai tudo por água abaixo. Cada um de vocês sabe com quem pode ficar o cartão de crédito, não é? Para não afundar a família inteira. Mas não é por isso que eu tenho que julgar ou até condenar o meu marido ou a minha esposa. Não. Essa unidade matrimonial, ela tem que ser também na questão administrativa, na questão das finanças, na questão do dinheiro. Por isso não tem o meu e o seu, tem o nosso. Sempre tem que ser esse raciocínio. E se você ainda não o tem, comece a trabalhar nisso, para que você tenha um equilíbrio em casa. Eu já vi muitos casais em que um bancava tudo e de repente perdeu o emprego e pronto, a família teve que ter uma queda no nível de vida que tinha, impressionante. A outra que nem trabalhava e de repente passou num concurso e começou a ganhar mais do que o marido, e ela vem outra crise, porque está ganhando mais do que eu. Enquanto não ganhava mais do que eu dominava. Então tem muito uma mentalidade de quem tem mais dinheiro domina. Esta mentalidade é generalizada. Por que a crise no mundo é sempre uma crise econômica? Quem tem o dinheiro domina. Por que os 8 mais ricos do mundo mandam no mundo inteiro, em todos os aspectos? Uma vergonha para nós, humanidade. 1% do PIB dos G8 mataria a fome do mundo inteiro. E eles não são capazes de abrir mão de 1% do seu PIB. Isso é vergonha, isso é falta de Deus, isso é ofensa aos pobres. Isso eles vão pagar, e vão pagar mesmo. É preciso que a gente veja a coisa de forma global, sim,
Mas esse global vai trazendo consequências dentro da minha casa. E dentro da minha casa eu vou tendo atitudes como os grandes do mundo. Eu decido para onde vai o dinheiro, eu decido com o que gastar, eu mando porque eu tenho mais, e assim a autoridade se faz pelo dinheiro? Qual é o amor que você tem pela sua esposa? Qual é o amor que você tem pelo marido? Se a esposa ganha mais do que o marido, é motivo de vergonha? Se o marido ganha mais do que a esposa, é motivo de autoritarismo? Não. Aí eu posso dizer claramente para vocês, nós estamos piores do que o G8, porque nós temos Cristo. Então não deveria ser essa a nossa atitude. Eles podem não ter Cristo, e o Deus deles pode ser o dinheiro, por isso eles têm esta atitude. E não estou dizendo aqui quem é certo ou quem é errado. Estou dizendo aqui que numa visão cristã, também o dinheiro não pode ser o meu e o seu. Aí tem que ser o nosso. Sempre o nosso. Quando se unem duas forças, se tem mais força. Quando se divide, se tem menos força. E um reino dividido em si mesmo, diz Jesus, perece, se afunda. Quando se unem forças, se ultrapassam inclusive barreiras que nós jamais imaginaríamos ultrapassar. Então, uma frase que tem que estar no coração de quem é apegado, ou de quem tem a tentação de ser apegado às riquezas e ao dinheiro: não podeis amar a Deus e ao dinheiro. Começa pelo primeiro mandamento. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou saber administrar aquilo que Deus me deu. E nesta administração é que eu gostaria de tratar uns aspectos com vocês depois desta introdução. Acho que o primeiro momento é justamente ter esta consciência: o que é meu é seu, o que é seu é meu, é nosso, e o que é nosso é de nossos filhos. Isso independente de quem ganha mais, ou de quem trabalha e quem não trabalha. É preciso que eu tenha esta consciência do nosso. É nosso porque somos uma só carne. Ora, nos sacramentos aparece muito isso. A aparência é uma coisa, mas a essência é outra. Quando vocês batizam um filho de vocês saem da igreja com o mesmo menininho. Talvez a única coisa que mude é a cabecinha molhada ou não, mas é o mesmo menino. Mas vocês sabem que não é mais o mesmo. Antes era pagão, não é assim que a gente diz? Agora meu filho não é mais pagão, meu filho é filho de Deus. Quando vocês vão para a missa, vocês veem pão e vinho, e de repente o padre diz o corpo de Cristo, e vocês atestam, amém. Vocês recebem o corpo de Cristo, mas a aparência é pão, a aparência é vinho. Igualmente, até quando de uma ordenação de um padre, levanta-se o mesmo jovem, mas já não é mais o mesmo, agora ali é um ministro de Cristo. Igualmente no casamento, vocês saem dois, mas não são mais dois, é uma só carne em tudo. Por isso eu digo a vocês, quando um no casamento cai, os dois caem. E quando um no casamento se eleva, os dois se elevam. De tal forma, filhos amados, que é por isso que até naqueles casos mais extremos, e que normalmente o mundo vê em primeiro lugar, os casos de traições, de adultérios, enfim, mesmo aí, quando um está detonado e cai, o outro cai junto. Porque são uma só carne. Este uma só carne é muito mais profundo do que simplesmente a relação íntima, que é bem-vinda e deve ter no casal. Porque até mesmo se não tem consumação, não teve casamento. Vocês sabem disso.